Romanos capítulo 12, o versículo 1 em diante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar? Então, eu quero, nesta noite, dar continuidade a um tema que a gente estudou pela manhã, que tem por título Voltando ao Original, a segunda parte. Então nós vimos pela manhã que há um plano traçado na mente de Deus a respeito da vida de cada eleito predestinado que veio a este mundo e, embora tenha nascido através do pecado neste mundo, e a nossa vida tenha se desenvolvido nesta terra, baseada nesse nascimento natural, que nós chegamos a entrar nesse mundo, mas que havia um plano na mente de Deus eterno. Por isso Deus queria nos trazer a um novo nascimento espiritual. Ou seja, aquele nascimento natural nosso não poderia produzir esse ser original, o qual Deus eterno, em seus pensamentos eternos, tinha a respeito da nossa vida. Então, por isso que era o tema, voltando ao original. Nós temos que render a nossa vida de tal forma a Deus que Ele trabalhe em nossa vida para que a gente volte a ser aquele ser eterno que estava em sua mente, nos pensamentos de Deus. Amém? Nós falamos também um grande erro teológico que há quando as pessoas, ao ouvir a palavra, elas tomam aquela decisão e muitos pregadores dizem, agora mesmo seu nome está sendo escrito lá no livro da vida. Nós vimos que isso é um erro teológico. Porque a Bíblia diz que o nosso nome está escrito lá desde antes da fundação do mundo. Antes que houvesse qualquer poeira estelar ou partícula estelar, o seu nome ou a sua pessoa original estava eternamente na mente de Deus. Embora fosse apenas o pensamento de Deus, mas como nós aprendemos com o profeta desta era, os pensamentos de Deus são eternos, diferente do homem. O homem, ele faz projetos. Ele projeta as coisas, ele pensa naquilo e trabalha para aquilo, mas ninguém pode garantir que aquilo um dia vá chegar a se concluir. Pode que aconteça que conclua os projetos de um homem, mas pode falhar e não acontecer. Mas com Deus não é assim. Porque o que está na mente de Deus já é real e já é eterno. Então, o que Deus pensou a respeito da sua vida original espiritual que estava na mente de Deus, isto vai acontecer na sua vida. É por isso que Ele te chamou para esse nascimento espiritual. Quem não nascer de novo não pode ver, nem pode entender, nem pode muito menos entrar no reino de Deus. Vocês entendem isso, irmãos? O reino espiritual do nosso Deus, que é perfeito, requer cidadãos perfeitos que estavam na mente de Deus. Mas para que a gente chegue a ser esse original, esse cidadão perfeito, que está na mente de Deus a seu respeito, temos que passar nesse processo que nós falamos pela manhã, que é o processo doloroso do novo nascimento completo. Deus te traz para um nascimento espiritual. E a primeira coisa que acontece é aquele toque, ou aquela experiência
que o Espírito Santo dá a você. Quando você sente aquela experiência da parte de Deus, isso dá o desejo de você começar uma nova vida, sabendo que essa vida que você está, não era a vida que estava projetada na mente de Deus para você. Entendem isso? Então é aí que você começa. É quando a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Você não vai se conformar com a sua vida de pecado deste mundo. Você vai olhar para a palavra, porque na palavra de Deus é onde está expresso os pensamentos de Deus. Amém? E Deus tem palavras para cada era. Em cada era, Deus tinha uma palavra para aquela era, e Deus tinha as pessoas que iam manifestar aquela palavra através da sua vida. Então, nesta era, Deus também tinha a palavra. E quando a gente olha a palavra que diz respeito a essa era, e a gente se vê nessa palavra, então isso cria uma fé e um desejo da gente chegar a ser aquilo que a palavra declarou para nós. Amém? Então começa esse processo do novo nascimento. Você tem essa experiência. Só com a experiência verdadeira é que você vai chegar até o final e concluir isso. Quando você realmente tem esse toque do Espírito Santo, você sente o desejo verdadeiro de mudar de vida. Mudar do que você é aqui, nascido do pecado, desenvolvido no pecado, para você ser uma nova criatura em Jesus Cristo para chegar a ser o original. Amém? Isso foi o que a gente falou pela manhã. Mas continuando a mensagem da manhã, nós vamos ver a respeito do que Deus quer nós como igreja original dele. Porque a promessa de Deus, ou as palavras que Deus tinha para esta era nossa que vivemos, são palavras de restauração. Deus enviou um profeta, conforme ele dizia aqui na palavra que enviaria, e esse profeta traria as palavras, os pensamentos de Deus, falaria pela boca desse profeta, e esses pensamentos de Deus era para trazer a restauração de uma igreja que já esteve aqui nessa terra, a igreja de Atos dos Apóstolos. Embora ela seja a igreja de Atos dos Apóstolos, o mesmo poder do Espírito Santo, mas essa igreja do final ainda teria algo mais especial por ser uma igreja num povo gentil. Era o mesmo poder, o mesmo Espírito, mas essa igreja do final, ela agiria pela fé na palavra, não pelas obras, diz o profeta dessa era. E é o que nós vamos ver aqui. Vamos estudar essa parte da palavra que diz respeito à igreja que deve voltar a ser a igreja original. Amém? Aonde o poder de Deus se movia através dessa igreja, Deus trouxe esta mensagem para que de novo o poder dele se mova, e ainda de uma maneira mais especial, que é para os gentios, o irmão Branham diz, a palavra falada. Vamos ler aqui algumas coisas para que a gente entenda isso. Ele diz aqui na mensagem do CODE, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Veja, quero que vocês recordem isto, e tratarei de repeti-lo outra vez amanhã pela manhã. O evangelho que lhes tenho dado, ou o evangelho que se tem dado aos gentios, é um evangelho de fé, não de obras. Vê? E como disse à noite, quando o Espírito Santo caiu em Pentecoste, eles foram os judeus. Amém? Veja, Atos 19:5. E tiveram que pôr as suas mãos sobre eles, para que eles recebessem. E quando foram com os samaritanos, também tiveram que pôr as suas mãos sobre eles,
sobre eles. Porém, quando foram aos gentios, à casa de Cornélio, enquanto Pedro estava falando estas palavras, não puseram as mãos ali. Quando a filhinha ou a menininha morreu, a filha de Jairo, o sacerdote, ele disse: vem e põe as mãos sobre ela, e ela viverá. Porém, quando o centurião romano, o gentil, viu ele e disse: não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Fala a palavra. Isso é, vê? A mulher cirofenícia grega era o que ela era. Quando Jesus disse que não era lícito tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ela lhe disse: isso é verdade, Senhor. Porém, os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. E ele disse: por este dito, o demônio deixou a tua filha. Assim que diga boas coisas, diga algo bom acerca de alguém. Fale de Jesus, diga algo leal, algo real. Essa é da maneira de desfazer dos demônios. Ele não orou pela menina. Ele nunca disse nada a respeito da cura dela. Ele unicamente disse, por esse dito, Wright, o outro dia, ela não estava pedindo nada. Ela unicamente estava ali sentada. Porém, disse a coisa correta. Que comprazeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou e disse: pede qualquer coisa que tu desejas. Tudo o que tu queiras. Dá-se conta você mesmo se isto é real ou não é? Pede qualquer coisa. A cura da sua irmã inválida que está sentada ali, toda inútil. $10.000 para que ela já não ande fazendo buracos na sua propriedade. A restauração da sua juventude ao seu corpo já acabado. Qualquer coisa que queiras pedir, pede neste momento. E se não te é dado neste momento, então sou um falso profeta. Isso é algo. Verdade que sim. Então, irmãos, eu li esta parte para que a gente entenda. Como eu disse, nós, como igreja, devemos voltar ao original. A igreja original se movia pelo poder de Deus através desse novo nascimento em que eles recebiam esse Espírito Santo. Amém? E ali, como eles eram dos judeus, eles andavam pelas obras. O tamanho da fé dele tinha que ser obras. Alguém tinha que fazer algo, colocar a mão ou alguma coisa para que eles pudessem crer e receber esse poder de Deus. Mas não para nós os gentios. Os gentios estariam manifestando nessa era o poder da palavra falada, a fé na palavra. O profeta disse que quando eles foram na casa daquele gentio Cornélio, para que ele recebesse o Espírito Santo, não precisou que chamasse: vem aqui que a gente vai colocar a mão sobre vocês. Assim como os judeus precisaram que se colocasse a mão. Porque a fé deles estava em obras. Mas a nossa fé está em fé na palavra. E enquanto Pedro ainda pregava ali, naquele momento da pregação, naquele momento da palavra sendo falada ali, por Deus, através de Pedro, o Espírito Santo caiu já no coração dos gentios. Vocês entendem isso? Então nós, como gentios, como a igreja do último tempo, deveríamos receber esse tipo de fé em nosso coração, de somente ao ouvir a palavra, a própria fé em você, o próprio poder de Deus, que está em você, que tem já passado no processo do batismo do Espírito Santo, é que iria fazer qualquer obra que você necessite. Seja uma cura ou qualquer coisa. Mas é necessário que esse poder esteja aí em você. É necessário que você tenha voltado a esse original. Através do nascimento espiritual. Que começa, como eu já disse. É bom a gente ficar repetindo para que vocês captem e entendam isso. Seu nascimento espiritual, para você chegar a ser
esse Filho original de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, você deve primeiramente ouvir esse toque que o Espírito Santo dá. Para você se arrepender e ser batizado nas águas em nome de Jesus Cristo e começar essa renovação do seu entendimento para você ser transformado do que você é para o original Filho de Deus, cheio do poder de Deus, que conseguiria tudo o que você precisa através de fé na palavra. Lembrando disse às pessoas lá, o meu ministério está avançando. Aqui ele mostra que vocês deveriam ter essa fé. Não ficar esperando, quando vier aquele homem assim, ou quando vier o irmão Brana, para colocar a mão e isso. Não, ele queria que isso caísse em seu coração e você mesmo com a sua fé recebesse da parte de Deus através de crer na palavra falada. Não colocar a mão, depender de outra pessoa, mas o próprio Deus em você. É isso que esse mistério, essa palavra do último tempo, veio para isso, para você entender isso. Que o próprio Deus do céu habita em você quando você é nascido de novo completamente. E você só pode nascer de novo se entrar nesse processo. Escolher para a sua vida esse processo do novo nascimento. E nós vimos pela manhã o quão doloroso é o processo do novo nascimento. Doloroso porque você vai ter que crucificar a você mesmo. Matar esse homem velho, não matar suicídio, irmãos, mas matar os desejos que você tem. Os desejos da carne, os pecados, as coisas que você faz, que você sabe que isso não condiz com o Espírito de Deus. Você sente isso. Talvez é preciso, muitas vezes o pastor está dizendo diretamente o pecado, as coisas. Mas eu sei que o Espírito Santo, ele pode mostrar isso a você. Mesmo se não for dito aqui, mas toda vez que você vai fazer algo que não condiz com a natureza do Espírito Santo, que tem te chamado, aquilo ali acusa em seu coração. Se você é verdadeiramente um filho de Deus, você vai ter remorso em fazer as coisas erradas. O Espírito Santo vai querer te conduzir. Agora, para que você nasça completamente, você tem que caminhar ouvindo e obedecendo a voz do Espírito Santo. Enquanto você continua com as coisas do mundo, a Bíblia diz, enquanto você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. O amor de Deus é o Espírito Santo, porque Ele mesmo é o Deus. Deus é amor. Então, através da forma sua do Espírito Santo é que Ele entra em você. Mas Ele só entra quando você aborrecer as coisas do mundo. Não adianta. Você é bom você vir à igreja, ouvir a palavra e tudo isso, mas isso não vai te salvar de forma alguma. Só tem uma pessoa que pode te salvar, é o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E Ele só vai entrar em você se você rejeitar as coisas deste mundo. Crucificar a si mesmo. Deixar que esse processo doloroso passe na sua vida, até que você chegue a esse original, esse Filho de Deus original, que é um vencedor pela fé de todas as coisas. Entender isso, irmãos? Quando esse Espírito Santo vem, você tem essa fé na palavra. Veja que aqui a irmã Wright, ela disse a coisa certa. E se você notar, o irmão Branham diz, peça a restauração da juventude do seu corpo, isso lhe será dado. Você captou isto? O que é que nós estamos querendo nessa noite? É estarmos preparados de tal maneira, com a certeza dentro do nosso coração, que mesmo que a gente morra, há um poder da ressurreição que vai nos levantar. E se nós estivermos vivos nessa ocasião, esse poder que já está em nós é que vai nos transformar num novo corpo. Irmão Branham disse, peça para ser transformada num corpo novo. Essa irmã, quando aconteceu isso, eu não sei se os irmãos já conhecem essa história da criação dos esquilos, e que o irmão Branham visitou essa irmã. E ela disse a coisa certa. Ela disse, isso é a pura verdade, irmão Branham. E quando ela disse isso, ela não estava pedindo, nem estava orando.
Simplesmente por dizer a palavra certa, o Espírito Santo na mesma hora diga a ela para ela pedir o que ela quiser. Notou como é que a coisa acontecerá, irmão? Ela talvez disse, não, irmão Brando, diga o senhor que é o profeta, o senhor tem a revelação, o senhor quem sabe o que é que vai pedir. Ele disse, não, Deus disse que é você que tem que pedir o que você quer. Amém, irmãos? Então veja, ela chegou a um ponto em que o Espírito Santo mandou que ela falasse a palavra. Ela quem tinha que falar a palavra. E ela receberia ali. E ela pediu algo que estava acontecendo ali, ser 2 filhos zombando da palavra, já tinham saído da casa e estavam zombando. E ela pediu a salvação dos seus 2 filhos. E na mesma hora eles voltaram chorando e se ajoelharam e ali receberam a Jesus Cristo. Veja, irmãos, o poder da palavra falada se manifestou na vida de uma irmã. Não só na vida do profeta. Porque o profeta foi o primeiro a amadurecer nisso. Ele era o molho movido. Ele voltou ao original. A um ponto em que Deus pôde inspirá-lo e ele usar esse poder da palavra falada. Mas não só ele, essa irmã também usou. Eu creio que Deus deixou isso como um tipo para que a gente entenda, irmãos, que se a gente disser a coisa certa e crer nesse mistério que Deus revelou, o qual ele tinha prometido que revelaria, esse poder também estará em nós porque é uma promessa de Deus. Esse poder está naqueles que têm o Espírito Santo, que têm passado esse processo. Isso é o profeta quem fala. Deixa eu ler aqui para você. Na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, ele diz assim, e aquele, parágrafo 80, a deidade de Jesus Cristo. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus, dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, está nesse povo que tem o Espírito Santo. Você pode crer nessa palavra? Aquele mesmo poder, qual foi o poder que falou para o mundo existir? O poder da palavra falada. Isto é o propósito de Deus em enviar esta mensagem de restauração. É trazer esse poder para dentro dos seus filhos. Para que eles possam, irmãos, no momento certo ser transformados ou mesmo ressuscitados. O poder da palavra está em você. Peça para o seu corpo ser transformado em jovem agora. O irmão Brando disse para aquela mulher. E se ela pedisse, aconteceria. Porque o poder estava nela. Devemos entender isso. Esse poder quer entrar em você. Mas só entra por esse processo doloroso. Do novo nascimento. E aí, você vai agir conforme a fé que ele vai ter em você. Se ele desse o poder antes dele entrar, você não saberia o que fazer, porque não teria fé. Mas, esse poder está em você, e junto com esse poder está ele, que ele é a própria palavra falada. Quantos sabem disso? Que Deus disse, haja luz, e dali saiu aquele Espírito Santo, aquele Logos. Ele é a própria palavra falada. Ele é o poder da palavra falada. Ele é o poder da ressurreição. Quando Jesus esteve aqui, Marta confundiu as coisas. Ela disse, eu sei que meu irmão vai ressuscitar lá no último dia. Ela pensou que a ressurreição é uma data, é alguma coisa. Não. Jesus disse, não, eu que sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui agora. Então, se ele entrar em você, irmão, você já está ressurreto. A questão é só tempo agora. O poder que vai lhe ressuscitar tem que entrar em você hoje através desse novo nascimento completado em sua vida. Então, no momento certo, isso vai se manifestar. E irmão Brando disse aqui a ela, fale pela sua juventude que você vai ter isso. Mas ela pediu a salvação dos seus filhos. E Deus deu. Amém?
Então veja, irmãos, além do poder, ela teve a inspiração correta da parte de Deus para pedir a coisa certa. Amém? Então, voltar ao original. Isto é o que esta mensagem veio fazer. Trazer de volta um povo para receber esse novo nascimento corretamente. E esse poder da palavra está dentro de você e na hora certa manifestar. Mas para que você atravesse todas as barreiras para chegar ao novo nascimento, é doloroso. É doloroso. E como igreja do Senhor, nós devemos romper todas as barreiras que o diabo criou. O diabo cria barreiras, denominações, religiões e dogmas para anular esse poder de Deus. Enquanto as pessoas estiverem sendo guiadas pelos dogmas humanos, isso nunca vai acontecer. Mas quando você desprezar todas essas barreiras e seguir adiante, aceitar a palavra que Deus prometeu para esse tempo, então você vai chegar a nascer de novo. E o Espírito Santo entrará e esse poder estará na sua vida. Para que você, na hora necessária, possa utilizar-se desse poder de Deus. E vencer esta era. Você crê que você vencerá esta era, irmão? Só através desse poder que a gente poderá vencer esta era. Então, essa restauração de voltar ao original é que a igreja volte a ter o poder da palavra falada em si. E a palavra falada é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem com poder para dentro de você. Então é necessário que a gente nasça de novo. Veja, isso está sendo trazido para nós agora, justamente pouco antes deste grande evento que se chama a primeira ressurreição. É necessário que isso aconteça antes, para que isso traga a própria ressurreição. A primeira ressurreição. Isso é o que o profeta nos ensina. No 21 ele diz assim, Jesus disse, diga a esta montanha, e vocês têm escutado o que tem estado sucedendo. Isto é o ministério ao qual estamos entrando. Já estamos muito avançados no caminho. A vinda do Senhor Jesus está iminente. E nós devemos ter fé de rápido na igreja, para que possa ser mudada em um momento, em um abrir e fechar de olhos para ir, ou senão não irá. Porém, não se preocupe, estará ali. E quando o poder desta igreja se eleve, levantará os seus irmãos. Quando o poder desta igreja se levante, levantará os seus irmãos. E o poder dessa igreja levantará aos outros irmãos. E haverá uma ressurreição geral. Estamos antecipando isso. Amém, irmãos? Então, para que a ressurreição venha, é necessário que a igreja nasça de novo, capte os mistérios da palavra para nascer de novo e receber o Espírito Santo. E aí os nossos irmãos virão. Até mesmo o nosso amado irmão William Branham, que também está repousando em Cristo Jesus. E está esperando. Quantos creem que o irmão Branham virá na primeira ressurreição? Junto com os santos, disse o profeta José Branham. Então, para que a ressurreição venha, é necessário que a gente passe esse processo doloroso de deixar para trás toda a nossa vida pecaminosa, todas as nossas religiões, dogmas, tudo que o homem fez e aceitar o que Cristo está revelando para nós. Amém? Veja na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O que é que Deus está tentando fazer à sua igreja? 474 diz assim: este é o grande mistério do amor de Deus expresso, que Deus e homem se tornaram um. Está vendo? A coisa toda é Deus e homem, um. Deus e homem eram um ali. E Deus e homem são um aqui. Está vendo? Que é isto? Sendo cheio do seu Espírito. Ele tendo as preeminências.
Essa foi a realização de Deus, que foi o propósito de Deus fazer assim, para que ele pudesse estar em Cristo e Cristo em nós, e todos nós juntos um. O Espírito Santo, a mesma coisa. Ele o revelou a Cristo. Revela-o aqui, o sobrenatural poder criador. Ó, que coisa! O mesmo Deus que pôde dizer isto a Moisés. Venham rãs. O mesmo ser pôde se levantar ali, que esta água se transforma em vinho. Está vendo? Amém? Está isso correto? A congregação diz amém. Ele é o mesmo Deus, o mesmo ser. Ó, irmão, se nós tão somente parássemos, eu sei que isso é uma coisa difícil, que o diabo tenta bloquear, para que a gente não creia que isso é possível. Mas nós estamos pisando agora mesmo em algo que foi feito pelo poder dessa palavra falada. Essa terra, tudo que existe, antes não existia. A própria ciência já está admitindo isso. Diz que tudo veio do nada. Ele só não admite que foi Deus que trouxe. Mas ele diz que tudo que existe aqui veio do nada. Em uma grande explosão e foi aparecendo. Mas nós sabemos que quem produziu isso foi a palavra falada de Deus. Então aqui está dizendo que esse Deus Criador quer entrar em nós para que nós possamos também ter essa vida eterna e viver eternamente. Veja, o mesmo Deus que pôde dizer isto a Moisés, venham rãs, e também disse, transforma a água em vinho. Ele é o mesmo Deus, o mesmo ser. Ele simplesmente não muda. É Deus no homem. Esta é a sua manifestação. Isso é o que ele está revelando. Isto é o que ele está tentando fazer. E a própria palavra de Deus revelando isto, mostra que o homem não pode criar. Deus é o Criador. E não é mais o homem. É Deus o Criador no homem, o qual é sua igreja agora. Vocês creem nisso? Que essa revelação está vindo para que esse Deus Criador possa entrar em você. E quando ele está em você, você pode falar a palavra inspirada, é claro, pelo Espírito Santo e ter a certeza de que aquilo vai acontecer. Quando você pode sentir dentro das suas entranhas que esse Deus está morando em você. Você com certeza vai se manter na ordem dele. Mas o que ele disser para você falar, quando chegar a hora que você precisar ser transformado para ir embora, ele já vai estar aí dentro de você. Através desse processo do novo nascimento que estamos passando, sofrendo, deixando tudo para trás. Você vai sofrer para deixar tudo para trás e seguir em busca da revelação da palavra. Porque é ele tentando revelar isso. Veja, na sua igreja agora. Amém? Indo ao lar para o céu. Viver com ele sempre. Deus expressa o amor eterno para a igreja. Então, voltar ao original para nós como igreja é deixar que esse mesmo poder que fez o mundo entre na sua vida. Porque é esse poder criador que vai te dar direito à transformação ou à ressurreição se você chegar a partir daqui antes desse acontecimento. Só assim, irmãos. Não é igreja. Não é a nossa própria justiça. Não são as nossas caridades que vai dar algum direito para nós. O único poder que pode te dar a vida eterna está em Deus. E esse Deus eterno está querendo entrar em você através do Espírito Santo. E ele só entrará em você se você realmente ouvir essa voz que fala com você. Eu gosto sempre de falar isso. Se fosse depender do pastor ir atrás de cada um de vocês, como é que ele ia fazer isso? Está 24 horas vigiando seus passos, para você não errar. Já pensou? Eu acho que você nem ia gostar disso. Quando você fizer uma coisa, pastor, faça isso não. Faça isso não. Que homem chato atrás de mim dizendo as coisas. Mas Deus faz isso de uma maneira perfeita e sobrenatural. E quando ele faz isso, irmãos, é porque ele está querendo entrar em você. Ele está ali aperfeiçoando para entrar em você. E se você rejeita essa voz, ele não pode entrar em você. E se ele não entra em você, você não pode ter vida eterna.
Só o poder criativo de Deus é que vai lhe dar um corpo novo. Uma criação nova. Por isso é um novo homem, uma nova criatura. Você recebendo isso por dentro é a garantia que você também vai ter por fora no momento certo. A questão é só agora de tempo. Mas você tem que receber isso hoje. Você tem que querer isso hoje. E a sua vida deve andar conforme esses ditames do Espírito Santo, para que no momento certo ele habite na sua casa. Porque Deus não habita num lugar profano. Ele chamou você para preparar você para ele habitar templo santo no Senhor. Como lá está escrito em Efésios capítulo 2, que através da doutrina dos apóstolos e dos profetas você é edificado um templo para Deus. Amém? Por isso nós não podemos nos basear nos pensamentos dos teólogos, no pensamento dos homens modernos, cada um criando a sua própria religião e sua própria denominação. Isso não prepara templo para o Espírito Santo. Só quem prepara o templo é ele mesmo, através do canal que ele falou, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Esse é o canal correto de Deus. Então ele prepara e entra, mas de outra maneira não vai preparar nada. Você só vai ser um crente de alguma igreja. Mas quando você deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida pela palavra, através da doutrina dos apóstolos e dos profetas, então você vai ser preparado um templo santo para o Senhor. E se o Senhor está aí, você tem a vida eterna. Deus é que é a vida eterna, irmãos. Que Deus nos ajude a juntar essas coisas, a captar isso, porque é isso que Ele está fazendo conosco. Ao enviar essa última mensagem de restauração, é para restaurar a sua vida a ser um filho de Deus cheio do Espírito Santo de Deus. E com a garantia da vida eterna, o poder da transformação, o poder da ressurreição. Porque é o mesmo poder que fez o mundo. Se é o mesmo poder que fez o mundo e fez o primeiro homem, quanto mais ele não pode renovar o seu corpo aqui. Se o primeiro homem foi feito do nada, quanto mais o seu corpo, que já tem várias células, embora envelhecendo a cada dia, mas Deus pode renovar e fazer isso novo para sempre. Entendem isso? É o mesmo poder, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a palavra falada, que trouxe o mundo à existência, habita em você, diz o profeta, quando você passa nesse processo doloroso para receber o Espírito Santo. Por isso que é um processo doloroso, é você rejeitar as coisas deste mundo. Todas as coisas que tão de perto nos rodeiam, que está atrapalhando a sua comunhão com o Espírito Santo, você tem que deixar isso para trás e seguir até que esse Espírito entre. Ele não vai entrar e você vai ficar com dúvida, uma imaginação, não. Você vai sentir aquele ser dirigindo você agora. Você vai sentir que realmente Deus fala com você. Até mesmo na leitura da palavra ela muda. Você já vê a coisa mais profunda. Você anda no mundo com outros olhos agora. É os olhos dele que está em você. Quando você tem esse processo completado. Você tem a sensibilidade agora do Espírito Santo. Para amar a todos. Mesmo aqueles que erram e te perseguem, você ainda vai amar a si mesmo. Amar a si mesmo a essas pessoas. Então é quando você sabe que realmente você atravessou todo esse processo. E o mais importante, a maior evidência, o profeta disse, é receber a palavra para aquele momento que você está vivendo. Porque é isso que o Espírito Santo quer fazer. Cumprir a palavra que ele prometeu nos mistérios que ele revelou. Amém? Porque ele quer trazer você a esse original. A ser essa igreja. Por isso devemos buscar, nos aprofundar e através desses mistérios saber o que Deus está querendo conosco. Deus operou na vida do profeta desta era. Mas agora o irmão Branham diz que ao aplicar o sinal, que é o Espírito Santo, ele diz, irmão, a hora daquele sinal ser exposto está próxima. Nós a podemos ver. Sabemos que estamos perto do fim agora. Temos trazido toda classe de mensagem para mostrar sinais e maravilhas. E agora aqui voltamos para o que a igreja tem de fazer. O sinal tem de ser exposto. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Nenhuma outra coisa servia. Tinha de ser o sangue. Agora, o Espírito Santo
é o nosso sinal da parte de Deus. Entendem? Então, toda a classe que o profeta fez foi para atrair a atenção dos filhos de Deus ali. Mas agora ele se volta para o que a igreja tem que fazer. Esse poder tem que operar em você mesmo. Não vai depender de um homem, de uma obra, de uma imposição de mãos. Não é dessa maneira agora. É esse poder em você. Essa palavra se manifestará e você poderá ser transformado ou ressuscitado. O irmão diz que esse poder fica tão interligado nas suas fibras que o próprio Eliseu, o profeta Eliseu, ele morreu e estava seus ossos ali na sepultura. Veja, e vieram carregando aquele morto, os soldados, e pararam para descansar e jogaram aquele corpo morto ali em cima dos ossos de Eliseu. Ele não falou nada, era osso. Nem tampouco aquele soldado não sabia de nada, eles jogaram aquele corpo ali. Mas o poder que estava ali levantou aquele homem de volta. Entendem isso? É esse poder que vai te levantar, o que vai te transformar no momento certo. Quando a inspiração de Deus vier e a fé correta em seu coração, quando você crê em toda a mensagem, em todos os mistérios, isso vai se manifestar na hora certa. Que Deus nos ajude. Isso vai até trazer os nossos irmãos que estão mortos. Isso disse o profeta. Quando o poder dessa igreja se eleve, trará os irmãos que estão lá. Como vai acontecer? Não compete a nós procurar saber disso, mas devemos crer que isso irá acontecer. Amém, irmãos? Então que Deus nos ajude a ter esta fé, a buscar, a conhecer esse mistério, o grande mistério. Não deixe que nada lhe atrapalhe. Irmão Branco diz que muitas coisas quer atrapalhar, mas você tem que vencer essas barreiras. Ele diz aqui no 503. Porém, todo esse mistério é revelado somente, como ele prometeu, à sua noiva. O inferno está contra esta verdade da revelação deste mistério. Porém, a noiva está se baseando nisto. Essa é a posição dela. Por que você tem fome, igreja? Por que você tem sede? Que mistério ele está falando? Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é a mensagem para o nosso momento. É esse Deus entrar em nós. Esse é o mistério que Deus quer que você receba para você ter o Espírito Santo. Veja, por que você tem fome, igreja? Por que você tem sede? É o Pai tentando lhe revelar esse mistério escondido. Porém, você deixa tantas coisas tirar isto de você. Você deixa o seu trabalho, você deixa a sua esposa, você deixa o seu marido, você deixa os seus filhos, você deixa os cuidados do mundo, você deixa algum pastor, você deixa alguma outra pessoa tirar isso de você. Quando você sabe que lá no fundo do seu coração, você é um sedento e faminto. É Deus tentando revelar isto a você. Veja, a revelação. O último dia está aqui. Note agora. Então veja, irmãos, Deus está tentando trazer isso para dentro de você. Mas veja quantos atrapalhos há na sua vida. Mas vai depender de você escolher e andar nesse caminho até que isso esteja em você. E essa garantia, esse poder da ressurreição, esse poder da transformação, é uma garantia real que você recebe em seu coração. Não apenas uma consciência que faz parte de algum grupo religioso e eu vou ser salvo, que aquele grupo é o correto. Não. Nenhuma igreja pode te salvar. Jesus Cristo é o único que pode te salvar. Quando você entra e recebe esse processo, passa por esse processo do novo nascimento e recebe o poder do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, a palavra falada. Que Deus nos ajude a render isso. Então veja, para que nós possamos, agora falando propriamente de nós aqui, 2014, devemos romper todas as barreiras. Viu que aquele disse, você deixa algum pastor tirar isso de você? Que coisa, um pastor tentando tirar isso da igreja. Quando Deus está tentando revelar isso à igreja. Mas aqui algum pastor tentando tirar? Não, irmãos. Veja, não deixe nada tirar isso de você. Então, para o nosso tempo, quais as barreiras que devemos romper para chegar até isso? Nós sabemos que o diabo tem criado denominações e mais denominações durante esses 2000 anos. E quando Deus enviou esse profeta lá atrás,
a pregação desta mensagem trouxe milhares e milhares de pessoas de dentro das denominações e agora estão todos congregados aqui. Mas o diabo, como não ia deixar isso barato, introduziu novamente e novamente se dividiu em vários pensamentos e dogmas em vários grupos diferentes. Então nós temos que romper tanto aqueles grupos lá que veio, como também romper todo o grupo que está sendo formado dentro da própria mensagem. Não se fique preso em pensamento do homem. Somente creia na mensagem que Deus enviou através do seu profeta, porque é uma promessa de Deus que ele enviaria esse profeta. Entendem isso, irmãos? Então essa barreira toda deve ser rompida. E quando você está rompendo essa barreira, é porque você tem fome. Você não se acostuma em barreiras do homem. Isso não é o que Deus quer para você. O que Deus quer é uma vida plena, cheia do Espírito Santo, vivendo apenas a palavra da hora. Então você começa a romper essas barreiras e seguir adiante. E isso causa dores. Começam a não entender isso. Quando você está saindo disso, porque você não foi feito para estar preso nessas coisas. Então, isso vai causar dores, diz o profeta. A mensagem de dores de parto, ele disse, veja, 59, ou 57, melhor dizendo. Assim note, no nascimento de uma semente, a velha semente tem de morrer antes que a nova possa nascer. Assim, portanto, a morte é dura, a qualquer hora. Deste modo, é dolorosa, é aflitiva. O nascimento é a mesma coisa, porque você está trazendo vida ao mundo, e é doloroso. Jesus disse que sua palavra era uma semente, que um semeador saiu a semear. Agora todos temos conhecimento disso. E quero ensinar isso como uma lição de escola dominical, porque é domingo. Note então esta palavra, sendo uma semente. Porém lembre-se, a semente está somente produzindo uma nova vida quando ela morre. E essa é a razão porque foi tão difícil para aqueles fariseus compreenderem nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles estavam sob a lei. E a lei era a palavra de Deus em forma de semente. Porém, quando a palavra se fez carne e se tornou não lei, mas graça, agora, a graça e a lei não podem existir ao mesmo tempo. Porque a graça está tão acima da lei que a lei nem mesmo está no quadro. E, portanto, foi tão difícil para os fariseus morrerem para a sua lei, de modo que a graça pudesse nascer. Porém, isso tem de avançar. E as duas leis não podem existir ao mesmo tempo. Entenderam, irmãos? Os fariseus estavam com a semente correta da palavra. Distribuíram essa semente, mas Deus tem um tempo de avançar a semente para que aquela semente nasça e venha aquilo pelo qual ele falou. Porque o trabalhar de Deus é esse. Ele primeiro fala a palavra e depois aquilo acontece. Quando os fariseus estavam ali, estavam no tempo em que a palavra estava sendo falada, as sementes sendo distribuídas. Mas quando aquela semente começou a germinar e a nascer, era um pouquinho diferente de quando ela estava sendo semeada. E foi difícil para eles. Eles tinham que morrer para aquele velho sistema para aceitar o novo, que não era diferente. Era a mesma palavra num grau mais amadurecido. Entendem isso? Então, da mesma forma, agora no nosso tempo, Deus enviou o seu profeta, ele pregou essa mensagem, essa semente foi distribuída em todo mundo, mas está chegando a hora da gente amadurecer para sair no arrebatamento, e quando essa noiva começa a se manifestar, você começa a ter fome disso, e começa a amadurecer, esses mistérios sendo revelados a você, vai ficando um pouquinho diferente do que era a semente, mas não é outra coisa, é a mesma semente sendo amadurecida agora. Por isso que causa dores. Dores para que venha algo novo. Não que seja diferente. A mesma palavra tomando agora uma forma de amadurecimento. Vocês entendem isso? Por isso que para nós chegarmos a ter esse poder da palavra, temos que abandonar todos os velhos sistemas que foram criados durante o tempo passado. E entrar no novo sistema da palavra, o qual o próprio Espírito Santo. O irmão Branham diz que o Espírito Santo é o Josué nosso. O Moisés não nos colocou na terra prometida. Ele fala isso na mensagem, a manifestação dos filhos de Deus.
Ele disse, Moisés veio, mas não colocou o povo na terra prometida. Josué quem distribuiu e colocou cada um na sua posição. Então o nosso Moisés não chegou a nos colocar nessa terra prometida, mas deixou tudo apontado para nós, tudo pronto. Deus é um Deus de obra completa, não falta nada, irmãos. Então, hoje o Espírito Santo, nosso Josué, está trazendo isso individualmente no coração de cada noiva. Cada um que faz parte da noiva de Jesus Cristo está com sede e com fome para ver essas palavras vivas se manifestando. E quando você tem fome, o irmão Brando da mensagem poderoso Deus, é porque você está a ponto de romper essas barreiras que foi criada pelos homens. Assim como aqueles fariseus, foi difícil para eles. Eles criaram suas barreiras, suas coisas. Então, quando Jesus veio, eles não puderam aceitar. E Jesus disse, eles disseram, nós cremos em Moisés. Veja bem, eles tinham a semente correta. Eram bons homens? Com certeza, bons homens. Eram ungidos para pregar? Com certeza. Paulo falou mal do fariseu e disseram, você fala assim com um homem enviado de Deus, e ele pediu até perdão. Eram bons homens, distribuíram a semente, mas foi difícil morrer o velho sistema. Mas tinha que o velho sistema morrer para vir um novo. E eles não conseguiram acompanhar. Mas Deus trouxe uma geração que acompanhou aquilo ali. Entendem isso agora? Então o velho sistema teve que morrer. Quando Jesus veio, ele disse, nós cremos em Moisés. Disseram para Jesus. Jesus disse, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Porque eu sou o que Moisés falou. Captaram isso, irmãos? Então, o tempo da gente captar esta mensagem que o nosso Moisés trouxe nessa era, quando chegasse a hora perto do nosso Senhor vir, esses mistérios começariam a ser captados pela noiva, através do mestre interior, que é o Espírito Santo. Então, ao captar esses mistérios, você seria renovado, os seus pensamentos seriam renovados, você começaria a se transformar. Não mais aquele crente de semente antiga, mas agora você começaria a sua vida de um jeito, porque Deus está trazendo você para cumprir o arrebatamento. E isso começaria a ser diferente do velho sistema. Não que seja outra coisa, é a mesma coisa num grau mais amadurecido que Deus está trazendo. Ele mesmo está fazendo isso. Não é homem algum, é Ele. Ele é que é o mestre interior. Por isso que os homens tentam discernir essas coisas. Olha, o que é que está acontecendo com aquela pessoa? Quem está por trás dela? Quem é a pessoa que está fazendo a cabeça dela? Eles vão procurar muito, muito e nunca vão achar, porque ele não está nessa dimensão. Essa pessoa é a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ele é quem está transformando e te dando essa revelação dessa mensagem. É Ele quem te dá, irmão. Isso vai modificando seus pensamentos e você vai sendo transformado para não se conformar com toda essa confusão. Você não foi feito para viver em briga e confusão religiosa. Você foi feito para crer na palavra e trazer o poder de Deus a se manifestar nessa era. Essa é a promessa de Deus para nós. Quantos creem que você faz parte dessa promessa? Que irá nesse arrebatamento? Então que nós tão somente possamos romper todas as barreiras e seguir adiante até a perfeição da palavra que Deus revelou para nós através do seu sétimo anjo. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e pense no Espírito Santo nesse momento. Creia que Ele está presente. Ele é fiel em suas palavras. E Ele prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele estaria ali. E Ele está aqui nessa noite para fazer com que esta palavra se cumpra em sua vida. Basta você dizer, eu quero, Senhor. Me ajuda, Pai. Desfaz, meu Deus, toda enfermidade no meu corpo. Meu corpo foi feito para ter saúde e te adorar em perfeição. Desfaz toda barreira, meu Deus, toda intriga, todo engano. Desfaz, meu Deus, todo pensamento de dogmas, tudo, meu Deus, que está atrapalhando em minha vida. Que o Senhor desfaça, Pai, para que eu avance a Tua palavra. Ó Deus, aqueles que ainda nem tomaram o primeiro passo, se arrependendo dos seus pecados e se batizando neste nome precioso, o nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa noite possa, meu Deus, tomar essa atitude de fé
e realizar este começo da obra do Senhor em suas vidas. Para que o Teu Espírito Santo nos transforme a cada dia, ó Pai, e que possamos atingir este ser, meu Deus, original que está em Tua mente. Nós queremos voltar a ser este Filho de Deus eterno, com a vida eterna, Pai. Ajuda cada um de nós nessa noite, nos leva, meu Deus, aos nossos lares em paz, e que a Tua mão poderosa nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória.